Fala, queridos amigos internautas, povo de liderança, né, que está aí na psicologia, na matemática. Nós estamos aqui para ter gosto da vida. E uma coisa que aprendemos é nos enriquecer através da voz do irmão Paiva Neto, né? Muitas dúvidas estão sendo respondidas, né? Porque essa mensagem é do amor, né? É para o amor. Então, qualquer dificuldade assim que exerça a política, exerça na economia, a função do esporte, né? A tremenda informação que é você entender você a si mesmo. Qualquer prática desse tipo é a religião que informa. E não devemos ter medo, pelo contrário, né? Formar opinião ou tirar é um contexto que nos mobiliza para criar novos horizontes e aprender sempre mais com Jesus, né? A nossa meta é Jesus, né? Toda nossa substância está no novo mandamento de Jesus. Prática é essa do dia a dia que a gente vai respeitar o nosso semelhante, né? Conforme as atadas da Bíblia Sagrada e também no sermão profético, o Sermão do Monte, quando Jesus traz as bem-aventuranças. Mas e aí? Muito simples. Jesus nos ensina a falar para uma dona de casa na economia e do lado para fora dos nossos compêndios familiares, né, para que a gente possa nos erguer, fazer com que sejamos mais atentos, fraternos ao seu divino dispor. Com relação à prática que eu venho trazer para vocês aqui, me deixou muito mobilizado a forma como alguns têm de ver, né? Porque diante de muito tempo foi renegado à sociedade a forma de pensar, de se expressar, né? E esse contexto de afabilidade está demonstrado nas igrejas, na forma como os rituais acontecem, mas sempre de forma caricata, né? Nunca postulando um Deus que é superior à infalibilidade humana, né? Então, o conhecimento ele liberta o ser humano de muitas coisas que na verdade ele precisa crer para ver. Nós estamos imbuídos de uma forte estratégia que tem a caridade como motor
princípio básico, elementar dessa transformação de solidariedade humana e social, porque comporta a sociedade como família, né? Longe dos estereótipos, longe de toda a infantilidade que queira substanciar a mensagem do Cristo ecumênico para a sua própria infantilidade, para a sua própria sensatez, insensatos, né? Como dizer assim, de forma não apreciável, aquilo que se faz ser apreciado. É uma forma que nós todos nos devemos preparar, porque na sociedade que nós estamos inseridos, eu publiquei isso como um artigo de profunda tese, né, do respeito às disparações das armas, e Pietro Baldi vai falar isso muito bem, né, que as armas não disparam sozinhas, né, pelo contrário, né, se estamos aqui com gatilhos mentais, formamos opiniões e essas opiniões então distorcem muitas vezes a claridade de um ser que devia ser o cabeça ou a cabeça. Nossa sociedade está agrupada por algumas intenções de pessoas que, pela mesquinhez delas, estão querendo guerrear contra elas mesmas, né? Porque fazer mal ao seu próximo é fazer mal a si mesmo, né? E nós estamos aqui justamente para confortar os corações, né? Então, uma sociedade que não comporta o olhar, às vezes indubitável, do seu semelhante, ele é agrilhoado a algemas terríveis de separação, né? Segregação, ou até mesmo por drogas, né? Dopado por drogas, e essa conivência ao erro muitas vezes foi jogada para baixo do tapete, né? Os irmãos espirituais já falaram isso, que nós devemos sepultar o homem velho para nascer o homem novo. Mas muitos estão agrilhoados a um novo como tendo o velho. Não, essa sociedade renasce, ressurge pela redenção de Jesus. Nosso comprometimento deve ser, ao lado da sua política, ao lado da terminologia histórica, humana, profética, alicerçada nos valores espirituais e, acima de tudo, para promover o ser humano a uma ideologia que supere as consciências insanas, né? Promotoras da insensatez humana. Por quê? Então estamos preparados de antemão dessa loucura humana, né?
sendo soldados de Deus, alfa e ômega de tudo. Então, transmitindo uma real palavra para você que, assim, não respeita os valores humanos, a dignidade é um fator principal da sociedade, né? Respeitar o homem é dignificar a mulher, e dignificar a mulher respeita o homem, né? Essa é a mais pura verdade. Então, e ele descobrirá uma forma social que deixou ele imobilizado diante da vergonha ou irrealidade, muitas vezes, que ele nega, muitas vezes, que é a sua lei substancial de evolução máxima da pessoa. Agora, nós todos vivemos numa sociedade, né, muitas vezes que precisa ouvir as novas gerações. Essas pessoas que se intitulam mais velhas e que têm de velhacaria na forma de estudar e se sentir os doutores da lei, por exemplo, isso é deflagrado pelo bom samaritano, né, que ajudou o seu semelhante. Então não precisamos ficar constantemente deduzindo formas pelas quais o outro passa a comprometer. Pelo contrário, é o respeito ao indivíduo que forma a opinião. Ir adiante de uma sociedade que melhora a sua disciplina, transforma o seu caráter e revigora a sua dignidade. Porque, afinal de contas, reencontrar a dignidade nos forma totalmente coadjuvantes de uma sociedade que era vil, mesquinha, na sua mesquinhez, e passa então a valorizar, longe das panelinhas, das forquilhas, dos aguilhões, né, dos contextos de exprobar o seu sentimento mais sufocante, né? E até então eu estava pensando aqui, bom, se a pessoa teme mulher ou é por mulher que ele se seduz, qual é o estereótipo afinal? Será que estamos prontos para julgar o nosso semelhante? Não, quem julga é um privador da consciência que vai dizer para ele o que é certo, no que é certo, pelo certo ainda caminhando, né? A passos muito frágeis, né? Da sua debilidade, porque é para cima que ele deve olhar, né? Então esse sentimento que transborda, que traz o homem para sua própria realidade, que na verdade ele é o espírito eterno. O imo da economia é o espírito imortal do ser humano.
aí ele vai achar a maior das ciências, né? É a maior das ciências. Porque aqui nós estamos realizando, compondo o sentimento de valores humanos e espirituais que são melhorados, né? Então, essa educação que deve dar prioridade ao homem para ele raciocinar melhor enquanto criatura humana, enquanto ser humano, né? E então nós estamos coadjuvados nessa intenção de melhorar a ambiência da sociedade, sociedade solidária, que se encontra através de uma estratégia burlada por pessoas que são anti-sociedade, né? São hipócritas, deveriam estar aprisionados em algum lugar ou numa ditadura em seus países. Mas para pregar contra o semitismo, que a pessoa invada o inconsciente e denigra a sua imagem, é improvável que essa pessoa tenha um sentimento de responsabilidade, de coerção com seus próprios sentimentos. Aí passa a trilhar o caminho errado, o aguilhão torto, né? Que aqui deflagramos. Muito bem. E só para nós estarmos de antemão falando acerca dos ensinamentos, nós estamos falando para psicologia, para matemática, raciocínio lógico. Lógico, ser humano é matemática, né? Então, é por isso que nós devemos melhorar nossas condições sociais, ainda que nós temos tempo para isso, né? Então, vamos então escolher os nossos bons sentimentos para todo esse aparato ser realizado dentro da nossa realidade, né? Porque a democracia é o regime da responsabilidade, tá bom? Muito obrigado. Espero vocês em um próximo YouTubers, e que vocês transmitam esse sentimento a todos vocês que precisam e os que são ateus, né, no sentimento também. Porque afinal somos uma única raça, a raça dos filhos de Deus. Tá bom? Muito obrigado e até uma próxima oportunidade.